Olá, meus amigos e minhas amigas, vamos gravar a primeira parte da aula de O Livro dos Espíritos, do dia 7/5 de 2020. Nós nos reunimos às quintas-feiras, estamos utilizando o recurso das aulas gravadas, para que não paremos os nossos estudos nesse período de isolamento social. Na semana passada, nós paramos na questão. Espera aí que eu estou com o papel errado aqui, deixa eu abrir aqui. Paramos na questão 926, agora sim. E vamos retomar a partir da questão 927, livro 4º, capítulo 1º, Penas e Gozos Terrenos. E o item primeiro desse capítulo é felicidade e infelicidade relativas. A pergunta 927 é o seguinte: o supérfluo não é, por certo, indispensável à felicidade, mas não se dá o mesmo com o necessário. Ora, a desgraça daqueles que estão privados do necessário não é real? Então Kardec diz o seguinte: tudo bem, supérfluo pode-se viver sem ele, mas tem gente que não tem o necessário para a sobrevivência, comida, um teto, agasalho, nós estamos falando, por exemplo, da Europa, que Kardec era um francês, onde no período de inverno as pessoas não têm condição de dormir na rua porque seguramente vão morrer congeladas, temperaturas chegam a 15 graus negativos, 20 graus negativos em situações extremas. Então, na época, o Kardec pergunta: e essas pessoas, elas não estão aí condenadas à infelicidade, porque não tem o básico? E aí há duas questões aqui a serem observadas. Primeiro, que o Espírito Verdade responde que no mundo de provas e expiações, muitas vezes nós somos os causadores daquela situação. E aí, por uma lei de causa e efeito, podemos ter escolhido uma situação extrema como essa para a nossa vida, aqui mesmo, pelas nossas ações. E aí não temos do que nos queixar. Mas se outros foram responsáveis pela nossa situação chegar àquele ponto, essas pessoas responderão por isso, claramente elas responderão por isso. Mas nós veremos a seguir nas outras questões que o Espírito Verdade vai dizer que não era para que ninguém chegasse a essa situação. Se nós temos pessoas que chegam a essa situação de morrer de fome, por exemplo, é algo que a sociedade precisa repensar o porquê que isso está acontecendo. Nós vamos ainda trabalhar na aula de hoje essa questão. Mas tem uma palavra que é a questão da desgraça, que está aqui usado. O Chico, ele não gostava dessa palavra quando ela aparecia nas obras básicas. Certa feita perguntaram para ele se as obras básicas tinham que sofrer alguma alteração. Ele falou: olha, sobre o conteúdo como um todo, não, mas alguma coisinha poderia. Por exemplo, a palavra desgraça é uma palavra que deveria ser substituída. E aí perguntaram para ele por quê. E a explicação foi fantástica, Ele falou: porque todos os seres humanos, os animais, as plantas, tudo no universo tem a graça divina. Não existe a falta da graça divina. Olha que interessante essa visão do Chico, Então não existe ninguém em desgraça. Todos temos a graça divina. Podemos estar em sofrimento, mas ele não concordava, e particularmente, analisando etimologicamente a palavra, eu me sinto obrigado a concordar com o Chico de que ela é uma palavra inadequada, que realmente não cabe. Todas as pessoas, mesmo aquelas que passam por situações extremas, têm a graça divina. E que aí, como eu respondi anteriormente, expliquei, vai ter que ver por que ela chegou àquela situação. Se por escolha dela, se por ação de terceiros, e aí essas pessoas responderiam por isso. Então essa foi a questão 927. A questão 928 é a seguinte: pela natureza especial das aptidões naturais, Deus indica, evidentemente, a nossa vocação neste mundo. Muitos males não provêm do fato de não seguirmos essa vocação. Então,
o que o Kardec pergunta é o seguinte: nós já temos uma vocação para isso ou aquilo, né, profissionalmente, aquilo que a gente deva fazer, não só profissionalmente, para a maternidade, paternidade, as nossas tendências, vocações que nós trazemos já impregnados, né, esses itens em nós, para desenvolvermos ao longo da nossa vida. E aí o Kardec pergunta se não seria o desvio disso que causa muita infelicidade. E a resposta é que sim, né? Que muitas vezes as profissões que os pais impõem aos filhos, as carreiras, né? Porque essa é mais rentável, dá mais status, são coisas extremamente prejudiciais para a felicidade dos filhos. No passado, na época do Kardec, isso era muito mais forte, né? Os filhos eram quase que obrigados, impelidos mesmo pelas famílias abastadas a seguir determinadas carreiras. O Kardec, inclusive, o Hippolyte Léon Denis Arbel, né, ele furou isso, porque ele vinha de uma família de juristas e ele foi para a área de educação, né? Ele foi ser educador, então ele quebrou essa tradição familiar aí. Mas ele não era de uma família tão abastada assim. Mas era uma família de classe média. As famílias abastadas dificilmente concordavam que os filhos não seguissem aquilo que era orientado. E muitas vezes as pessoas são extremamente infelizes por isso. Eu sou professor de ensino médio, cursinho, né? Às vezes de ensino superior também. Mas falando de ensino médio, cursinho, que é quando se define a carreira profissional. E eu continuo vendo com muita tristeza os pais praticamente obrigando os filhos a seguir determinadas carreiras. Imagina, vai fazer música, isso não enche a barriga de ninguém, não dá dinheiro, você não vai fazer engenharia de não sei das quantas, direito, ou né, as faculdades, os cursos universitários mais tradicionais, né, que no passado inclusive davam os títulos de doutor, sem ser doutor, aliás, diga-se de passagem, porque as pessoas não fizeram doutorado e eram chamadas de doutores. Mas importante é dizer que esses pais responderão por isso. Nós recebemos espíritos nas nossas mãos para ajudarmos eles a crescer, para fazermos com que eles voem. Os nossos filhos devem ser flechas, devem só ir, não bumerangues que vão e voltam e não conseguem nunca a sua independência. A educação espírita deve promover a autonomia do indivíduo, ele deve aprender a andar pelas próprias pernas. Portanto, a escolha profissional já é uma coisa importante. Os pais podem sim conversar com os filhos sobre isso, mas com muito cuidado. Longe de ser um exemplo, e aqui eu não quero passar essa ideia, mas quando a minha filha recentemente teve que escolher, ela estava em dúvida entre duas cidades, dois cursos, e eu sabia que a minha opinião poderia ser decisiva e eu não queria que fosse. Então eu falei para ela, olha, pega uma folha de papel, divida em 3, coloque a cidade A, curso relativo a ela, a cidade B no outro canto e no meio deixa ali em branco. Vai colocando as vantagens que tem esse curso, essa cidade, aquilo que é empate, assim, que não tem vantagem sobre a outra, e aqui coloque as vantagens que você vê nessa cidade, nesse curso. Desde distância, o tamanho, as oportunidades, enfim, aquilo lá. E aí ela percebeu claramente que um lado tinha 10 vantagens, o outro tinha 2 ou 3. E que então ela falou, então eu vou por esse caminho. Fiquei muito feliz. Se nas conclusões fosse que o outro tinha mais vantagens que ela deveria seguir, também ficaria muito feliz. Apenas para exemplificar os cuidados que nós temos que ter, sendo educador e vendo tantos erros cotidianamente dos pais em relação aos filhos na escolha profissional, como Kardec diz e o Espírito Verdade confirma, e a escolha profissional inadequada é causa de infelicidade. Cuidado com isso. Vamos parar a primeira parte por aqui.